Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo certo? Então, estou aqui em mais um vídeo onde eu irei iniciar aqui a saga Dragon Ball Super no canal. E como é que vai funcionar isso aí? Para quem já assistiu a saga Resident Evil, vai ser bem parecido com ela, onde eu vou contar um pouco da história, vou resumir, vou contar algumas curiosidades também no final e também vou dar minha opinião sobre cada arco de Dragon Ball Super. Então, já dando esse breve aviso de como vai ser, se acomoda aí, pega um pipoquinha, relaxa e bora começar mais um vídeo. Como o início de Dragon Ball Super possui filme e anime contando a mesma história, eu não vou contar sobre todos eles, mas eu irei me basear 100% no mangá, não só nesse arco, mas em todos os outros futuros, porque o mangá sempre tem a ideia mais próxima do autor, né? Mesmo que o Toriyama não tenha desenhado o mangá de Dragon Ball Super, o roteiro é dele, as ideias principais, ele já fez correções de desenho lá com o Toyotaro, mas não se preocupem, tá? Porque quando eu terminar de contar a história, eu vou falar do anime, pode ser também que eu mencione em algum momento o anime no meio do vídeo. Então vai ter comparativos também, porque tem muitas mudanças do anime pro mangá. Então não se preocupem em relação a isso. Após o final de Dragon Ball Z, tivemos uma continuação, que foi o Dragon Ball GT, que terminou em 19 de novembro de 97. Durante os anos seguintes, Dragon Ball se manteve presente principalmente por meio de reprises, mangás spin-off, jogos e produtos licenciados, mas não houve um filme ou anime assim original. Foram 11 anos de hiato, até que em 2008 saiu um especial chamado Dragon Ball Yo! Son Goku and His Friends Return, que traduzindo seria o Dragon Ball, o retorno de Son Goku e seus amigos, que ali ele abordava uma história nova, trazendo o irmão do Vegeta, mas eu acredito que não foi assim tão conhecido, né? Aí, em 2009, saiu o Dragon Ball Kai, que era um remasterizado, né, de Dragon Ball Z, que censurava algumas coisas, cortava fillers, mas sem nenhum conteúdo novo. Mas aí, finalmente, em 2013, tivemos o retorno oficial da franquia com o filme Dragon Ball Z Battle of Gods, né? Batalha dos Deuses, com orientação direta do Akira Toriyama. A partir desse momento a franquia voltou a ter material canônico, diferente do Dragon Ball GT, coitado, que não teve um envolvimento significativo do Toriyama. Ele fez designs de tais coisas, ele deu uma direçãozinha, mas ele realmente, naquela época, ele estava muito cansado de Dragon Ball, ele realmente não queria se envolver de forma nenhuma. Pra vocês terem noção, ele queria ter terminado na saga do Freeza, lá quando o planeta se explode. Aí encheram o saco dele, ele foi lá, fez a saga Cell, e vocês viram que o Goku morre de novo. Era um dos planos do Toriyama, era terminar a história com o Goku morrendo, entanto que ele morre na saga Cell. E vocês percebem que, se reassistirem, vai dar uma sensação de realmente de final, né? Uma despedida, porque realmente é ali que Dragon Ball iria ser finalizado. Mas voltando, Dragon Ball GT seria deixado de ser canônico e viria esse Dragon Ball Z, que futuramente pegaria o nome de Dragon Ball Super. E aí o anime saiu em 2015. Um detalhe também que ele saiu primeiro que o mangá, o que gerou uma grande bagunça, muita loucura, que inclusive eu vou comentar futuramente para vocês. Mas enfim, explicação feita, vamos para o primeiro arco, que é o arco do Bills, o deus da destruição. Diferente de Dragon Ball GT, que continuava a partir do final do Z, Dragon Ball Super se passa aproximadamente uns 6 meses após a saga do Majin Buu, que particularmente eu não acho tão bacana, porque você perde a oportunidade de explorar outros personagens, como o próprio Ubi, que foi desperdiçado em Dragon Ball GT. Podia ter tido também o Trunks, o Goten, que até hoje a gente não vê ele se transformando em Super Saiyajin 2, a gente não vê a Pan se transformando em Super Saiyajin, então podia ter tido aquela exploração bacana para esses personagens que foram deixados de lado, né, em Dragon Ball GT. E aí, como eles, né, o Ubi não nasceu e o Goten e o Trunks ainda são crianças, eles não vão ter aquele destaque que a gente quer, né? Então, a gente vai ver um pouquinho da vida do Goku após esses tempos aí de paz, onde ele tá trabalhando porque dinheiro não cai do céu. E aí logo em seguida o Goten aparece pra entregar o almoço pra ele. E aí o Goku pergunta pra ele, né? Ué, você não tava assistindo aula não? Já acabou? Foi? Aí o Goten comenta que é domingo, ou seja, o Goku não tem paz, moleque. Ele trabalha até no domingo. Depois de encher o bucho,
Ele pede pro Goten cuidar do tratorzinho lá, enquanto ele faria um treinozinho, que é aquele treino mental, onde ele começa a ver os adversários que ele já enfrentou lá no passado e tudo. Só que o Goten acaba se distraindo, vendo o Goku lutar e cai do penhasco. E aí o Goku acaba salvando ele lá, né, de se lascar. Se bem que ele voa, né, mas tudo bem. E aí o Mr. Satan acaba aparecendo, e aí trocamos de cena, onde nós veremos os novos personagens, que são Bills, o Destruidor, e seu assistente, Whis, que estavam fiscalizando o planeta. E quando eu digo fiscalizar, é na verdade fazer os outros prepararem comidas gostosas para eles. Eles até tentam envenenar o Bills lá, mas não funcionou muito bem não, porque o veneno foi praticamente só uma bebida apimentada para ele. Aí o Bills já manda real, ô, velho, vocês tentaram me mandar de Vasco, né? E aí o chefe lá dos bichinhos lá vai se desconversar, não sei o que. Não, pô, você não quer experimentar nossa sopa, não, pô. Que é chamada de Supo Yasai Jinguto, que soa como Super Saiyajin Goto, que é a pronúncia em japonês para Super Saiyajin God. E aí o Bills acaba se lembrando de uma parada e tal, e aí resolve que vai resolver aquilo ali bem rápido. E aí ele explode o planeta, diz a Whis que se lembrou de um sonho que ele teve. Voltando para os nossos personagens queridos, Goku, Goten e Mr. Satan, e ali o Mr. Satan explica que ele estava ali para oferecer um prêmio para ele, para o Goku, porque foi o Goku que salvou o planeta, tanto ele quanto o Vegeta. E nesse prêmio seria 100 milhões de ienes que ele tinha recebido por, né, ser o suposto herói e tal, ele trouxe a paz pro mundo e tal, só que, né, não foi ele. Então ele queria entregar pro Goku e pro Vegeta. O Vegeta recusou, porque, né, o Vegeta é rico, ele é magnata. E aí o Goku fica meio, pô, velho, mas eu não fiz tudo sozinho não sei o que. Mas ele insiste e tal, para que o Goku aceite. E aí o Goten pede para que Goku aceite, já que tendo dinheiro, o Goku não vai precisar trabalhar. E aí a Titi vai deixar ele treinar lá no planeta do Silcaio. E aí, né, meu filho? Bota luta e treino na frase e o Goku já fica louco. Então ele aceita e valeu. Voltando para o espaço lá com o Bills, ele fala sobre esse tal guerreiro que apareceu nos seus sonhos, um tal de Deus Super Saiyajin, que seria super mega ultra poderoso e que daria uma luta muito bacana para ele. Enquanto isso, o velho Kaioshin e o Kibitoshin ficam meio tensos, pois depois de 39 anos dormindo, o Bills acordou e vai tocar o terror. Então a gente vê um pouco do planeta lá do Bills e a gente conhece o Peixe Oráculo, que ele meio que dá umas previsões, profecias nos caramba 4 aí. E aí ele pede, né, pro Peixe Oráculo confirmar essa teoria dele, né, esse sonho que ele teve. E aí ele confirma que sim, esse tal Deus Super Saiyajin. Só que o Whis diz que os Saiyajins foram exterminados pelo Freeza. E é aqui que rola um retcon, porque o Bills diz, putz, eu tinha mandado o Freeza matar os Saiyajins, né? E é uma parada que, cara, pra que mexer nisso, né? Porque tira totalmente o peso daquela história da lenda do Super Saiyajin, que o Freeza tinha medo de ser morto por um deles e tal, e destruir o planeta. Só que aí não, eles vão lá e enfiam um retcon que diz que foi o Bills que mandou o Freeza destruir o planeta, que não tinha necessidade nenhuma. Sabe, cara, podia ter dito uma coisa do tipo assim, putz, o Freeza explodiu o planeta Vegeta. Eu tava pensando em fazer isso aí quando eu acordasse e tal, pra meio que dar um jeito de organizar essa história aí. Mas enfim, fazer o quê? E tem um outro detalhe também que o Bills comenta que ele passou pela Terra uma vez e aí tinha os dinossauros e ele não gostou dos dinossauros e destruiu todos eles. Acho que foi assim que ele disse, né? Só que é outro retcon, porque os dinossauros existem em Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z, então eu não lembro agora se ele disse que ele exterminou alguns deles e tal, mas pra mim ele disse todos, sabe? Outra confusão na história que enfiaram ali que não tinha necessidade nenhuma. E aí ele fala, putz, velho, esqueci que eu mandei matar os Saiyajins, e agora? Mas aí o Whis usa seu cajado e vê que ainda tem alguns sobreviventes, e eles estão no planeta Terra. E aí ele também vê o Son Goku, que foi aquele que derrotou o Freeza. Tava treinando lá no planeta do Senhor Kaiô. E aí o Bills fica surpreso, tipo, putz, o Freeza foi derrotado, como assim, moleque? Que loucura! Então esse cara deve ser forte. Bora lá, Whis, bora ver esse maluco aí. E aí eles partem ao encontro de Goku. O Senhor Kaiô, vendo que o Bills estava indo em direção ao seu planeta, entra em pânico e o Goku pergunta o que é que estava acontecendo e ele diz que daqui a pouco o Bills, o Destruidor, iria aparecer ali e que não era pro Goku aprontar coisinha nenhuma, porque senão ia ficar barril. Pá!
O Bills aparece ali com isso. Dizem que precisam ter um papinho ali com o Goku. E aí o Goku já manda um... Opa, tranquilo, bora lutar logo. Ele se transforma em Super Saiyajin e vai pra cima do Bills. E aí o Goku vê que o Bills tá totalmente tranquilo. Vai pro nível 2, que não adianta bosta nenhuma. E aí ele já parte pro nível 3. E enquanto isso nos é mostrado dois personagens. Um deles bem parecido com o Bills. E uma mulher que estavam ali só observando a luta dos dois. E parece que eles não queriam chamar a atenção e estavam indo na surdina. E aí na porradaria lá, o Goku tenta espancar o Bills, mas não adianta nada. E aí ele manda pô, Bills, tu não vai me atacar não, velho? Aí o Bills, beleza. Pô, ele mete um peteleco, velho. Um peteleco e deixa o Goku todo esbagaçado lá, velho. Fala, minha Nossa Senhora! O Bills já de saco cheio daquele ali, já falou, velho, transforma logo no Super Saiyajin God aí, que é pra melhorar logo a nossa luta. Então o Goku diz que essa é a forma mais poderosa que ele tem até o momento, né? O poder total dele. E aí que o Bills fica mais decepcionado ainda e resolve que vai nocautear ele ali. Depois disso ele resolve vazar e ir para a Terra para ver se tem alguém ali que sabe sobre esse tal Super Saiyajin God. Ele já chega na Terra tocando o terror lá no cruzeiro da Bulma, onde tava rolando o aniversário dela. E aí começa toda aquela história lá do pudim, que ele começou essa briga por causa que o Majin Buu tinha comido todos os pudins e ele queria muito provar um, porque ele nunca tinha provado um na vida. E aí ele mete a surra no Goten. Quando o Piccolo decide que vai fazer alguma coisa, o Vegeta já aparece e diz que não vai adiantar nada e se recorda de Bills lá na sua infância humilhando seu pai. E ali, meu amigo, a Bulma chega revoltada, lasca um tapa na cara do Bills, dizendo que ele estava atrapalhando a festa dela. E aí o Bills resolve que vai dar o troco na mesma moeda e lasca um tapa na Bulma e ela cai toda acabada no chão. E é ali que o Vegeta fica louco, ele grita minha Bulma e parte pra cima do Bills. Ele até consegue dar uns socos nele, uns golpes lá, manda um super Garlic Roll lá, destruindo tudo. E aí cortando para os Kaioshins que estavam observando esses dois personagens misteriosos. E aí eles mencionam as tais enormes bolas do desejo. E percebem que estavam sendo observados e vão até o encontro dos dois. E ali é revelado que este personagem é chamado de Champa e sua assistente Vados. Ele pergunta se eles ouviram a conversa entre os dois e eles se fingem de bestas. E aí ele, saco cheio, resolve que tá bom, então vai fora. Ele vaza dali. E aí o velho Kaioshin deduz que talvez eles estejam atrás das esferas de Namekusei. Então pede para Kibitoshin ir lá pegá-las, pois se Champa chegar lá primeiro, vai dar merda, porque coisa boa não deve vir dele. Voltando para a Terra, Goku aparece e diz que tem um plano para esse tal Deus Super Saiyajin aparecer. Ele pede para usar as esferas que estavam ali, tá? O mangá não conta, mas nessa festa de aniversário tinham vários prêmios e um deles, que era o prêmio do bingo, seria ter um desejo realizado pelo Shenlong. Só que o mangá não conta nada disso, né? Então tô tendo que explicar aqui. Eles invocam o Shenlong e ali ele explica que o Deus Super Saiyajin foi formado por acaso por um grupo de Saiyajins bons que não concordavam com as ações malignas de seus outros companheiros Saiyajins e se voltaram contra eles. Quando se transformou em Super Saiyajin Deus, ele derrotou os outros Saiyajins malignos, mas como era uma forma temporária, ele acabou ficando totalmente esgotado depois, e com o passar dos anos, o planeta Vegeta acabou voltando a ser um lugar de Saiyajins malignos, e essa lenda acabou sendo esquecida. Então, depois dessas informações, eles vão fazer o ritual de Deus Super Saiyajin, que consiste em fazer uma roda e todos eles concentrarem uma energia para alguém específico dali. No caso seria o Goku. Só que a conta ali estava errada, porque eles precisavam de 4 Saiyajins para passar energia pro Goku. E não tinha outra pessoa não, rapaz, não tinha outra pessoa. Até que Rei Videl revela que estava grávida de Pan, ou seja, tinha mais um Saiyajin ali. E assim, Vegeta, Gohan, Goten e Trunks, e mais a Videl, focam sua energia em Goku, onde o ritual dá certo, ele se transforma em Deus Super Saiyajin, onde a gente vê uma mudança corporal nele, onde ele fica mais magrinho, o cabelo dele fica um vermelho meio rosa, e o Bills fica finalmente ansioso, porque ele estava esperando esse momento, e ali acontece o segundo round, onde porrada vem, porrada vai, eles vão pra cidade, depois vão para as montanhas, e aí eles vão parar no espaço. E aí, mais uma vez, o Bills fica de saco cheio, diz que vai acabar com tudo ali, ele cria uma esfera de energia gigante. Quando ele vai jogar na Terra, o Goku
manda um sorrisinho e aí manda um super Kamehameha lá que explode tudo. Mas aí a forma em Deus Super Saiyajin acaba passando, pois é temporária. E Bills elogia, diz que Goku é realmente muito poderoso, um dos mais poderosos que ele já conheceu, e diz que vai adiar a destruição da Terra por enquanto. E lá ele conta que ele é o deus da destruição do 7º universo e que existem 12 no total. Ou seja, o Champa, aquele personagem que a gente viu, também era um deus da destruição, só que de outro universo, e por isso que ele estava meio que agindo na surdina, porque não era para ele estar invadindo universos alheios ali. O Bills também conta que o Whis, o assistente dele, não é só seu assistente, mas também seu mestre. Ou seja, ele é até mais forte que o Bills. Eles se despedem ali e os Kaioshin podem finalmente respirar aliviados, porque não deu merda. Assim, e também o Kibitoshin aproveitou que ele tinha juntado as esferas de Namekusei, invocou o Shenlong ali e pediu para eles fazer a fusão. Então eles voltaram a ser Shin e Kibito. Aí, enquanto isso, lá no espaço, a gente vê os soldados do exército do Freeza dizendo num rádio que eles encontraram as tais esferas gigantes, só que o Champa também estava ali e dá cabo deles. A notícia chega até o comandante Sorbet e ali ele já fica desesperado e manda o papo reto. Ó, o exército Freeza tá na merda, estamos sem moral, a gente tem que dar um jeito de trazer o Freeza de volta e organizar essa bagunça. E aí deixando aquele ganchinho pro próximo arco que a gente vai comentar. Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos comentar sobre essa volta de Dragon Ball e esse primeiro arco. O que eu acho dele? Para um arco assim de entrada para uma nova temporada, uma nova fase da franquia, eu acho bom. Ele trouxe vários conceitos novos, ele trouxe o Ki divino, ele trouxe essa questão dos universos, trouxe os deuses da destruição. Então ele realmente pegou assim o universo e expandiu. O problema vai ser no futuro, que não vai ser muito bem aproveitado, mas a gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Então, como eu disse também, né, ele apresentou essa questão do Ki divino, que é um conceito bem interessante, que mostra lá que os mortais não conseguem sentir, e é uma parada bem bacaninha. Também temos esses dois personagens novos, também tiveram o Champa e a Vados, mas eles só vão ser explorados mais pra frente. E a gente teve o Bills e o Whis, que são ótimos personagens, eles são muito carismáticos, eles são personagens interessantes, tem um visual muito legal, e o Bills ele realmente veio assim para dar um novo teto para Dragon Ball, porque quando o Dragon Ball Z termina, a gente sabe que o Goku é um dos mais fortes, né? Porque se não me engano o Gohan ele era o mais forte quando o Dragon Ball Z acaba, ele é o mais poderoso por conta da forma dele Ultimate lá, mas a gente já sabia, eles eram os mais poderosos. Aí chega o Bills e escalona assim para um nível que, cara, vai ser difícil alcançar. E ao mesmo tempo que isso é legal, porque mostra que ainda tem muito caminho à frente, também é um problema, porque Goku se transforma em um Super Saiyajin Deus, um nível assim absurdo. Como é que os outros personagens vão conseguir chegar a esse nível? O Goku teve que alcançar uma forma suprema para enfrentar o maluco. Então, ao mesmo tempo que é uma questão interessante a ser abordada, vai ser um problema nos arcos futuros, porque Goku vai ficar muito poderoso. Ok, depois de ter falado da história, do que eu gostei, do que eu acho interessante, temos também que falar sobre essa questão do design, que é do Super Saiyajin Deus, que divide opiniões. Eu particularmente gosto dessa transformação, e também tem uma curiosidade sobre ela, que é sobre o seu design inicial. O Tadayoshi Yamamuro, que é um designer já bem famoso de Dragon Ball, ele já esteve lá em Dragon Ball Z e tudo, ele estava responsável por fazer o design do filme. E a ideia inicial para o Super Saiyajin Deus é que ele teria uma capa e ele também seria mais musculoso. Ele ia ter um penteado também, eu não sei se é o penteado ou se seria o corpo todo, mas meio que uma junção entre o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin 4. Como vocês puderam perceber, depois que veio o Super Saiyajin 4, né, que deixou o visual mais assim,
extravagante, mais chamativo, você vê que a ideia realmente era expandir mais o visual, né? Deixar bem mais carnavalesco, pode-se dizer assim. Tanto por conta também do Super Saiyajin 5, né? Aquela fanart que veio lá, que o pessoal viu e deixou ele mais extravagante ainda, colocando um cabelão, deixando ele todo branco. Então a gente meio que tava com aquela ideia de que se visse uma transformação nova em Dragon Ball, ela seria tão louca quanto o Super Saiyajin 4. E aí quando veio o Super Saiyajin Deus, que é um visual mais simples, que o próprio Toriyama, ele optou, tá? Ele queria deixar o Goku de um jeito diferente, ele deixou ele mais esguio, um visual mais simples, tirou a capa e decidiu manter assim o cabelo dele como se fosse na forma base, só que vermelho. É simples, mas pra mim funciona. Eu achei ele interessante, ele tem uma aura pegando fogo. O problema do Super Saiyajin God é que ele vai ser muito mal explorado no futuro, tipo assim, muito mal mesmo. Então é o único momento que a gente pode aproveitar essa transformação, porque ela tem conceitos interessantes, ele vai mostrar algumas técnicas no futuro também que são interessantes, a forma de se adquirir ele também é legal, é diferente esse negócio do ritual e tudo. Eu acho simples, toda essa questão da transformação eu acho bacana, mas ao mesmo tempo simples. Acho que não só simples a transformação, né, a forma de se adquirir, mas a história em si, porque ele somente dá um pano de fundo, ó, ele é Super Saiyajin God, aconteceu isso e aquilo e pronto. E aí a gente vai abordar agora a questão dos problemas que esse arco tem. Como eu já havia dito a vocês, teve o filme e depois veio o anime contando a mesma história de forma mais estendida, mais arrastada, né? Porque anime é assim, né? E aí, por falar no anime, a gente também tem que comentar sobre essa questão da animação. O famoso episódio 5. Quem aí que não lembra daquele episódio horroroso, muito, muito mal animado, que infelizmente ele vai seguir pra boa parte do anime, o anime de Dragon Ball Super, pelo que eu fiquei sabendo, dando uma pesquisada e ouvindo aí, ele teve uma produção um pouco conturbada, o que reflete na animação, que é de mediana pra ruim, tipo assim, boa parte do anime é assim, acho que lá pro Torneio do Poder, que ele dá uma melhorada e tudo. E também tem essa questão do design dos personagens, o design que o Yamamuro deu pros personagens, que deixa eles meio brilhosos. O pessoal costuma dizer que parece que eles tomaram um banho de óleo, né? Porque realmente parece. Eles estão muito brilhosos e tudo, então é uma questão assim do design que eu também particularmente não gosto. E aí a gente volta pro mangá, que aí, opa, beleza, teve o anime, teve o filme, e aí vem um mangá depois de muito tempo que ele vai recontar a mesma história. Me diga aí, quem é que tem paciência para ver a mesma história de novo? Então, esse é um dos principais problemas do mangá. Ele não é assim uma história em si, mas sim um resumo, porque vocês puderam perceber aí que ele é muito rápido. Acontece tudo ele acontece super rápido. O Bills aparece, ele fala uma coisinha, lembrei do Super Saiyajin Deus, eu vou ali, não sei o que, e aí o Goku e pai, eu vou pra terra e já tá acontecendo padaria. É absurdamente corrido, o que é um problema, porque ele devia funcionar como uma história solta por si só, né? Mas não, ele se apoia ao fato de que talvez você tenha assistido esse filme, esse anime. Então ele não vai perder tempo explicando tal coisa. Ele vai pular vários momentos, ele pula apresentações, ele pula vários conceitos. A cena lá do ritual do Super Saiyajin Deus é totalmente resumida. Cortam a parte deles descobrindo a gravidez da Videl. Eles cortam muita coisa. Aí eles também cortam algumas conversas entre o Goku e o Bills que desenvolvem mais a relação entre eles. É tudo super, mega, ultra corrido, cara. Teve também um corte lá da dança do Vegeta lá, que é ridícula, que eu fico feliz que tenha cortado. Se eu fosse recomendar pra vocês assistir um desses dois ou ler o mangá, eu recomendaria vocês assistirem o filme, que ele é a base principal. Ele tem 1h30, se não me engano. O anime eu já acho ele esticado, arrastado, com animação ruim. E além de que ele conta a mesma história. Então eu recomendo você ir pro filme, assistir não só esse filme, mas também o próximo que eu vou comentar. E ainda dos meus saldos finais sobre essa volta de Dragon Ball, é uma boa volta, que trouxe personagens interessantes, trouxe conceitos interessantes, mas que não vai ser bem abordado nem aqui, nem no futuro, infelizmente. Um pouquinho assim, né, pra ser justo, mas infelizmente é isso. A história da Batalha dos Deuses em geral é muito simples. Essa história do Bills lembrando do Super Saiyajin Deus não tem explicação, a gente não sabe o porquê. Podia ter sido mais explorado, né, essa questão mostrando o passado,
como é que veio esse Super Saiyajin Deus, explicando certinho como é que o Bills lembrou dele, explorando mais essa questão do Super Saiyajin Deus. Isso aí vai tudo pro ralo. E isso aí eu acho um desperdício muito grande e que infelizmente não tem o que fazer. Se eu fosse dar uma nota pra esse arco, eu não sou de dar nota, né? Mas se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria um 6. É aquele aluno que passa de ano, sabe? Passa de ano, passa assim raspando. É isso, enfim. Então vamos lá pro próximo. Ao próximo arco. Ai, meu Deus. Bom, antes de falarmos sobre esse arco, eu tenho que comentar com vocês que ele tem um mangá, só que ele não conta a história inteira. É como se fosse um mangá promocional, onde ele vai contar um certo trechinho do início do filme, e aí no finalzinho dele tá escrito lá, tipo assim, veja a história completa nos cinemas, uma coisa assim. Então eu irei me basear 100% no filme, e pra eu não me lascar, porque a Toei Animation é um saco do caramba, eu vou botar imagens do filme aí, né? Eu não sei se vai dar direito autoral, então eu espero que não, mas enfim, vamos que vamos. A história do filme já começa mostrando o Freeza lá no inferno, sendo torturado com uns anjinhos, uns bichinhos lá, umas fadinhas, sei lá, uns ursinhos de pelúcia lá girando, cantando, todo mundo feliz. E pro Freeza ali seria uma tortura, o inferno dele. A cena corta e mostra a galera lá do exército do Freeza, que a gente já tinha visto, o comandante Sorbet, que tava planejando a volta do Freeza. Como eles não acharam o planeta Namekusei, que tinha as esferas do dragão, eles partem diretamente para a Terra, mas para não chamar atenção, porque a galerinha lá da Terra sente o Ki, essas paradas, vai só ele e o Tagoma. Chegando lá, eles descobrem que tinha mais uma galerinha ali que tava já juntando as esferas do dragão, que é quem? A gangue do Pilaf. Aí eles vão até lá e, cara, mais uma vez essa desgraça de gangue do Pilaf fazendo merda, né, velho? Primeiro que eles liberaram lá o Piccolo da Mao e causou um foda-se na Terra, e agora eles simplesmente ajudam a galera lá a juntar as esferas e ressuscitar o Freeza, velho. Os bichinhos são um desgraçado, cara. E aí mostra também o vovô Piccolo lá cuidando da Pan. E aí aparece a Videl e o Gohan. E pelo amor de Deus, o que fizeram com o Gohan, mano? E é a partir daqui, galera, que vai começar a queda do personagem, tá? É a partir daqui. No mangá não, porque já é outra história. Depois eu explico pra vocês. Bom, Sorbet e Tagoma conseguem juntar as esferas do dragão, invocam o Shenlong e pedem pra que ele ressuscite o Freeza. Só que o Shenlong diz assim, pô, eu posso até trazer ele de volta, mas tem um pequeno probleminha, porque ele foi picotado, sabe? Então ele vai vir em pedaços. Mas aí o Tagoma diz pro Sorbet que eles têm uma máquina lá super ultra braba lá, que consegue regenerar o Freeza de boas. Então eles vão lá, ressuscitam o Freeza, aí começa a cair um monte de pedacinho de carne moída lá dele. Só que eles tinham mais um pedido, que eles podiam muito bem ter pedido, sei lá, pra reconstituir o corpo do Freeza, né? Mas aí o Sorbet pensa assim, poxa, seria legal trazer o Rei Cold também, né? Só que aí chega o Shun e pede dinheiro. Ele pede dinheiro, o Sorbet fica muito puto, ele vai matar eles lá, mas aí o Tagoma fala assim, pô, Sorbet, não dá não, que a gente já se expôs demais, eles estão vindo, é melhor a gente cair fora. Então eles vazam dali, e aí mostra toda uma ceninha mostrando um rockzão. Muito bom, velho, essa música. Muito boa. Aí finalmente temos o Freeza de volta à vida. E aí ele conhece o exército atual, onde é constituído pelo Sorbet, que ele tá tipo assim comandando tudo. E aí o Freeza não perde tempo não, ele começa a testar os poderes dele lá, ele que ele tá meio enferrujado, e diz que ele tem que se preparar porque ele vai voltar pra Terra pra se vingar. Só que aí o Tagoma, ele manda uma de seu Madruga e diz assim, a vingança nunca é plena, matar uma envenena. Só que o que o Freeza faz? Ele mata o Tagoma, tá nem aí, já foi, tchau Tagoma. Então o Freeza diz que ele sempre teve um dom natural, ele sempre foi forte, mas desta vez seria diferente porque ele iria treinar pra se vingar, meus amigos. E aí passa alguns meses, se não me engano são 4, eu acho. E aí somos apresentados ao personagem Jaco, o patrulheiro galáctico, que vai até a casa de Bulma e diz que tem uma coisa urgente pra falar com ela. E ele tá lá batendo papo com a secretária, não sei o que, quero ver a Bulma, não sei o que. E aí aparece o pai dela, e aí do nada brota um TDAH no Jaco que ele esquece do que ele ia fazer, porque ele vai lá, vê os peixinhos dourados do velho. Aí eles ficam ali um tempinho, e aí a Bulma finalmente aparece. E aí o Jaco conta que o Freeza reviveu e ele tá vindo pra Terra com um exército. Ele até mostra um desenho do Freeza também. De início a Bulma não acredita muito nesse papo, mas ela vê
que é realmente algo muito sério. Então ela resolve que vai chamar o Whis. Ela oferece lá um sundae de morango pra ver se ele aparece. E aí o Jaco disse que é bom ela se apressar, porque o Freeza estaria ali provavelmente em cerca de 1 hora. Então ela começa a entrar em pânico, começa a ligar pra todo mundo. Liga pro Kuririn lá, que tá trabalhando como policial. Ele até raspa a cabeça, se prepara todinho, pede pra 18 cuidar da filha deles, caso de merda. E ele sai a encontro da galera. E agora a gente vai pro planeta do Bills. E lá é mostrado que tanto o Goku quanto o Vegeta estão sendo treinados pelo próprio Whis. Os dois estão lá tentando bater nele e tudo, mas o bicho é muito brabo, começa a desviar de todos os golpes e ainda por cima consegue fazer um desenho na roupa deles. E aí ele pede um tempinho ali, pô gente, tá bom, chega. E aí ele conta as limitações que cada um tem. Eles pensam demais ao atacar, eles têm que deixar o seu corpo agir por si só. E essa técnica nem o próprio Bills aprendeu ela perfeitamente. Essa técnica ela vai ser muito mais explorada lá pra frente. E ele pontua os principais erros de cada um. O Vegeta é muito esquentado, o que acaba comprometendo o desempenho dele na luta e tudo. Já o Goku, ele é mais calmo por natureza, então para ele tem mais facilidade em se manter no combate e tudo. Só que temos um porém. Como o Goku é muito forte, ele fica muito confiante, ele acaba baixando a guarda. E aí o Whis mostra isso na prática, dando um soco na barriga dele. O que é bem interessante, tá? Porque a gente já percebeu esses momentos de descuido do Goku também na saga do Majin Buu, né? Onde ele vai pegar a semente dos deuses e é nocauteado pelo Vegeta. Então é um detalhezinho interessante do personagem. O Bills acaba acordando com aquela zoada e manda um super espirro que explode tudo. E aí o Whis conta que, às vezes, né? Ele tem que fazer alguns reparos quando ele faz alguma besteira muito grande. Aí eles perguntam, como assim reparo? E ele conta que ele volta um pouquinho no tempo e dá um tapinha no Bills. E aí eles ficam tipo assim, caraca, velho, quem diabos é você, né? O Bills repara que os dois estão ali e pergunta se eles não estão treinando ali para roubar o cargo de Deus da destruição dele no futuro. O Goku já rebate dizendo que não, que ele só quer ficar mais forte. E aí o Vegeta diz que ele não quer ficar atrás do Goku. E é aqui que temos um pequeno problema, que é o regresso do personagem do Vegeta. Porque essa questão dele ficar atrás do Goku, dele se sentir inferior ao Goku e tudo, essa coisa aí já foi resolvida na saga do Majin Buu, no final, onde ele admite que o Goku é mais forte. Então, pra mim, aquilo ali é o arco de finalização do personagem do Vegeta. Então, pra mim, isso foi um regresso do caramba pro personagem. Porque eles podiam ter dado outra motivação, não sei, cara, qualquer coisa. Que o Vegeta ele quer ficar mais forte pra proteger a família dele. Mano, qualquer outra coisa. Mas esse negócio dele ficar irritado porque o Goku tá ficando mais forte que ele. Cara, por que fazer isso com o personagem de novo? É regresso. E o Goku também vai ter outros problemas no futuro, tá? Nesse início do Dragon Ball Super, não tá mostrando tanto. Mas a personalidade dele vai ser destruída no futuro também, viu? O Bills deduz que eles conseguiram comprar o Whis com comidas muito gostosas. E realmente foi isso. Foi uma pizza. Quem é que não curte uma pizza, né? Então, finalmente, o Freeza chega na Terra e olha esse molequinho feio, cara. Pra estrear sua chegada, o que ele faz? Ele explode a cidade lá na frente dele. Os guerreiros Z chegam também, Gohan, Piccolo, Kuririn, Tenshinhan e Mestre Kami. E ali já tem um papo de que o Gohan não estava treinando e estava fora de forma. É isso mesmo, ele estava muito fraco. A Bulma chega lá com o Jaco e toda confiante de que o Gohan daria um jeito no Freeza, não sei o que. E aí ele já manda, oxi, não. Os soldados eu consigo dar conta, mas o Freeza não dá não, ele tá muito forte pra mim. E aí começa o ataque, começa uma galera indo pra cima deles, aí é cada um pra um canto. E é bem legal isso daí, porque mostra, dá um destaquezinho pros guerreiros Z, né? Mostra o Tenshinhan lá lutando, o Mestre Kami, o Gohan, o Kuririn, o Piccolo. Só que o Piccolo acaba tendo uns probleminhas lá porque ele começa a lutar com aquele corno intergaláctico e ele começa a apanhar. Mas aí aparece o Gohan, olha a bundinha dele. Ele se transforma em Super Saiyajin e derruba o cornão com um golpe só. O Freeza fica puto, porque tem mais um Super Saiyajin ali do Goku. E aí ele vê que o exército dele é um monte de competente e mata geral ali. Ele começa a olhar pros guerreiros ali, começa a ficar com muita raiva e vai pra cima de quem? Do Gohan, meu amigo. E ele nocauteia o Gohan com um golpe só. O Gohan cai sem vida, o coração dele parou,
Piccolo tem até que fazer uma massagem cardíaca lá pra ele acordar de novo, né? Ele come uma sementinha dos deuses e tá tranquilo. E aí no planeta do Bills, o peixe oráculo aparece e diz pra Whis que tem mensagem perdida. E ele vê a mensagem da Bulma lá sobre o sangue de morango, manda mensagem pra ela. E ali ela já manda real. Ó, velho, traz o Goku e o Vegeta pra cá, porque o Freeza reviseu e tá fazendo uma baguncinha aqui. Só que o Whis diz que da viagem dali até a Terra seriam 30 minutos. E 30 minutos seria o suficiente pro Freeza matar todo mundo ali. E o Goku não consegue sentir o Ki, porque eles estão muito distantes. Então o que a Bulma pede? Pra que geral ali comece a elevar o Ki, pra que o Goku sinta e pra que ele consiga usar o teletransporte. Dito e feito. Todo mundo começa a usar o Ki lá com força pra peidar. E eles chegam na Terra. E o Freeza já não perde tempo não, ele já pula pra sua forma final lá. E todo mundo fica muito surpreso porque sente o nível de poder dele, quanto ele tá forte. E aí o Goku já se prepara pra brigar. E é muito legal essa cena por causa da tiradinha. Porque o Freeza chega assim pra ele e diz assim: ué, você não vai virar Super Saiyajin não? Bora, se transforma aí. E aí o Goku só manda um nem preciso com você, meu chapa. Tá tranquilo. Aí começa a porradinha entre eles lá e tal. Só que o Vegeta acaba ficando azoado e vai até lá resolver. No filme, ele começa a brigar com o Goku porque eles tinham um trato de luta por turno, uma parada assim. Já no anime, eu lembro que o Vegeta se irrita porque eles não estavam levando a luta a sério. Eles não estavam lutando com tudo e tal. Eles descem até a terra firme e ali eles concordam que vão lutar com tudo agora. O Goku começa a carregar seu Ki e aí começa a emanar a sua nova forma. Começa a vir uma aurazinha azul, consome ele, e aí você pensa: poxa, ele vai virar o Super Saiyajin God? Cabelo vermelho? Ah, não. É azul, meus amigos. Eita, transformaçãozinha polêmica. Mas enfim, vamos deixar pra depois. Lá ele tenta explicar que é uma forma de Super Saiyajin totalmente diferente, porque é um Deus Super Saiyajin. Nossa, já tá me banando aqui. É um Super Saiyajin com o poder de um Deus Super Saiyajin. Aí o Freeza diz que ele também tem um poder novo. Ele se transforma no Freeza Dourado. E ali, mais uma porradaria. Eles começam a brigar ali, aparece o Bills e o Whis, eles ficam lá assistindo, a luta vai seguindo, até que chega em um ponto da briga onde o próprio Goku diz que está ficando em desvantagem, ou seja, o Freeza tá muito forte, tá botando pressão. E o Vegeta começa a perguntar pro Goku se ele não queria trocar, e aí o Goku fala assim: pô, velho, não, aí já é injusto, agora que eu descobri o ponto fraco do Freeza, você não vai vir não, rapaz. E aí o Freeza fica tipo assim: como assim ponto fraco, velho? Não tô entendendo. E ali o Vegeta explica que por adquirir essa forma recentemente e ter vindo até a Terra sem ter deixado o seu corpo se acostumar, essa forma tá consumindo muita energia, mais do que o normal. E logo ele vai entrar em desgaste, vai cair no chão todo acabado. Então ele fala assim: ah, beleza então é só adiantar aqui e acabar logo com esse negócio. Só que aí a luta começa a seguir e é mostrado que o Freeza realmente está se desgastando. Tanto que tem uma parte lá que dá um soco no Goku, e é muito massa essa cena, porque o Goku ele vira a cara assim, mal da hora, mostrando que o soco dele tava fraco, né? Não tinha surtido efeito. E aí ele dá um golpe lá no Freeza, manda um Kamehameha e deixa ele tudo acabado. Ele cai no chão, vendo que a derrota era iminente, só que ele tinha feito um plano antes de ir, que era o plano B. Então ele ficava ali caído no chão, fingia que tinha sido derrotado, e ele olha pro Zorro B pra mandar o sinal. Aí o Goku já diz assim: ó, Freeza, acabou pra você, vazar fora daqui antes que eu acabe com tua raça. Só que aí, pô, ele é acertado covardemente no peito. Com apenas um golpe, o Goku cai todo acabado no chão, mostrando mais uma vez o descuido dele no combate. O Freeza começa a torturar ele, pancar e tal. Antes de finalizar o Goku, ele olha assim pro Vegeta e fala: ô Vegeta, você não quer calar com o Goku não, velho? Tô ligado que você também não gosta muito dele não. Ah, eu tenho mais uma proposta pra você. Que tal você entrar pro meu exército? Você pode vir, cara. Esse é, ó, por alegria. Aí o Vegeta olha assim, fala assim: rapaz, obrigado pelo convite, mas eu prefiro amassar sua cara. Tá achando que eu vou me aliar a alguém que destruiu meu planeta, é? E ali o Vegeta pede pro Kuririn dar uma semente dos deuses pro Goku. O Freeza não gosta muito disso, tenta matar o Kuririn, mas aí o Vegeta impede. O que a Ki Blast lá, que acertar o Kuririn, passa pelo Freeza e manda o sorvete de Vasco. Tchau, sorvete. E ali, como uma forma de agradecimento, né, o Vegeta fala assim: ó, deixa o Freeza comigo. E aí o Goku fala: pô, cara, nada mais do que justo, vai lá. Aí o Freeza começa a tirar com a cara dele, né? Tu acha que pode ganhar de mim, rapaz? Oh, rapaz. E aí o Vegeta só começa a gritar, começa a vir uma aura azul e pô, ele também tem, meus amigos.
amigos, plot twist, o Vegeta também conseguiu atingir a forma de Super Saiyajin God. E ali com essa forma, ele desce o cacete no Freeza, cara. E eu vou dizer pra vocês, tá? É uma surra satisfatória, porque lembrando do que aconteceu com ele lá na saga Freeza, é muito bom ver o Vegeta se vingando, cara. É muito bom mesmo. Até o Freeza começa a falar, até pra você isso é arrogância demais, mano. Tu tá tirando com minha cara demais. Depois da surra, ele até perde a sua forma nova lá de Freeza dourado. E aí quando o Vegeta ele ia dar o golpe final, o Freeza simplesmente bate a mão no chão, destrói tudo e simplesmente destrói o planeta Terra inteiro. Moleque do céu, com um golpe só, hein? Um golpe só. Só que a galerinha lá, os guerreiros Z, eles conseguiram se safar porque eles estavam junto com o Whis, que criou um escudo lá. E ali o Bills também disse que o Freeza não está morto, né? Até porque ele consegue sobreviver no espaço. Então ele saiu ganhando nessa luta. Então todo mundo começa a se lamentar por ter perdido seus entes queridos. E as esferas do dragão foram junto. Então como é que eles vão reviver a galera? Quer dizer, tem as dinâmicas Z, mas enfim. O Goku começa a sentir aquele arrependimento por não ter levado a luta tão a sério e ter acabado logo com aquilo. E aí o Whis diz que ele vai ter uma segunda chance porque ele vai fazer um reparo. Então ele diz que tem um jeito. Ele vai voltar 3 minutos antes no tempo, pois é o máximo que ele pode. E aí ele bate o cajado no chão e eles voltam no tempo. Então o Goku corre lá com tudo e manda um Kamehameha finalizando o Freeza de uma vez por todas. E o Vegeta fica puto porque ele, né, atrapalhou o momento dele e tudo, mas aí eles se resolvem lá e tranquilo, o filme acaba. Tchauzinho. Fim de vídeo. Não, brincadeira. Não acabou ainda não. Que eu tenho que comentar sobre isso daí, viu? Eu tenho que comentar sobre esse filme. Antes de ir para a análise, eu tenho que comentar com vocês. Esse filme também tem uma curiosidadezinha também. Além das transformações e tudo, também tem uma forma que meio que foi descartada, que é chamada de forma Beyond, uma coisa assim. Eu não sei muito sobre ela. Acho que foi a comunidade que deu o nome para essa forma, porque ela realmente não tem nada oficial dela, tá? Se não me engano, tá? Pode me corrigir aí nos comentários. Mas o que é essa forma Beyond? Bom, seria o usuário do Ki Divino, como Goku e Vegeta, usando o poder do Super Saiyajin Deus, só que em sua forma base. A gente pode perceber isso nessa imagem que veio do mangá, onde está mostrando o Super Saiyajin God atrás do Goku, que dá a entender realmente que ele está usando o poder. Tanto que é por isso que o Goku não se transforma em Super Saiyajin na luta contra o Freeza, porque a gente sabe que o Freeza está muito poderoso. E vocês veem que ele não precisa se transformar porque em tese ele estaria usando essa forma, que seria usando uma parte do poder do God e tudo. Se não me engano, eles iam até descartar o Super Saiyajin, só que não seria uma boa ideia, né? Não seria nem um pouco uma boa ideia, ainda mais para vender produto, né? Então essa forma foi descartada e a gente pode realmente perceber que ela estava ali no filme e tudo, só não foi explorado e nem sei se seria devidamente porque ela foi apresentada ali e descartada. Antes de eu tacar o pau nesse arco do Freeza dourado aí, eu preciso comentar com vocês as coisas boas. São poucas? São, mas tem. Eu gostaria muito de ressaltar o destaque que os guerreiros tiveram. Eles não têm assim um destaque devido desde o arco Cell, se não me engano, porque o arco Majin Buu focava mais no Goten, Trunks, Gohan, nos Saiyajins em geral. Mas os outros personagens eles não tinham poder suficiente para enfrentar o Majin Buu. E aí nesse arco do Golden Freeza, por menor que seja a participação dele só enfrentando soldados, para mim já é um ponto positivo. E também a vingança do Vegeta, porque essa parte aí é muito boa. Eu queria que tivesse sido maior, eu queria que o Vegeta tivesse dado uma surra maior no Freeza. É uma pena só que ele não finalizou o Freeza, mas essa surra aí que o Freeza levou para mim foi muito satisfatória. Bom, agora vamos comentar sobre o arco em si. Agora vamos para os pontos negativos, porque tem vários. Esse arco do Golden Freeza, ele não é só o arco assim mais preguiçoso, mas eu considero ele como o pior arco não só de Dragon Ball Super, mas de Dragon Ball em geral. É nítido o quão caça-níquel é esse filme, porque ele não agrega nada na história, ele não faz absolutamente nada. Se não tivesse, sei lá, transformações do Goku e do Vegeta, que eles usam mais pra frente, e
a volta do Freeza lá no Torneio do Poder, esse filme aqui não teria feito diferença nenhuma. Pura encheção de linguiça. Isso aqui é pra ganhar dinheiro dos trouxa, que nem a gente aqui que é fã. Porque é muito... tá na cara ali, ó. Tá na cara que é tudo por causa de dinheiro. Por quê? O filme anterior, ele rendeu muita grana. A Toei, que é dona dos direitos de Dragon Ball, viu que Dragon Ball ainda é muito rentável. Então o que eles pensaram? Vamos trazer um novo filme, só que a gente quer trazer mais público. Então vamos fazer o quê? Vamos trazer um vilão que é amado por todo mundo, que é o Freeza. E aí, não só isso, a gente precisa de coisas novas. A gente precisa de uma transformação nova pro Freeza. A gente precisa de transformação nova pro Goku e pro Vegeta, porque a gente quer vender produto. E eu já vi pessoas comentando assim, que a Toei e a galera ali não se sustenta só com produtos, né, licenciados. Mas, cara, são coisas assim que eu me questiono, do tipo assim, cara, não faz sentido não ser tão rentável assim, né? Porque eu lembro na época que saiu o filme do Broly, eles anunciaram ainda, não tinha nem lançado o filme, ele já tava anunciando produto, bonequinho de não sei do que. Mano, o Gogeta apareceu lá no trailer e já tava tendo bonequinho vendendo. Então, cara, eles realmente querem, quanto mais bonequinho, quanto mais transformação, mais dinheiro eles vão ter, mais coisas eles vão vender. Então é óbvio que eles vão fazer o máximo possível para adicionar uma transformação nova, não sei o que, para vender coisa. E esse filme é a maior prova disso. E aí, como eu disse para vocês, que alguns personagens tiveram destaque, né? Eles também são desvalorizados, que um dos principais casos ali é o do Gohan, que o que fizeram com ele, cara, se você acha que no filme, né, já cagaram com o coitado, é porque você não viu no anime. Ele é torturado pelo Freeza. Ele fica lá sem fazer nada, só levando, acho que o Freeza atira com o dedo lá, aqueles que blast lá do dedo dele, começa a furar o Gohan inteiro. E aí quando ele ia matar o Piccolo, se sacrifica na frente dele. Cara, que coisa horrível que fizeram com o Gohan. Look at this dude. No. E é só ladeira abaixo, porque no mangá é outra coisa, tá, gente? No mangá o Gohan, ele se mantém. Ele não tem aquele destaque que ele tem lá antigamente, mas ele também não é um peso morto, não, igual tá acontecendo aqui, entende? E por falar no anime, eu tenho que comentar com vocês, tá? As bizarrices. Eu já comentei com vocês lá sobre o episódio 5, que foi muito mal animado, mas esse arco é o arco inteiro, tá? Ele é horrível. Sabe o que é horrível? Não é nem de mediano pra ruim, é de ruim pra pior a animação aqui. Eu vou caçar e enfiar um monte de frame aí pra vocês verem. É o arco inteiro, você pode pausar em qualquer momento. É desproporção, é ângulo de câmera, é tudo nele é ruim. A sequência de luta é horrível, é toda travada, parece um PowerPoint, cara. Sério, é nível Scanner versus Meliodas, cara, de tão horrendo que é. Chegou até um nível, que, se não me engano, o próprio Akira Toriyama veio a comentar sobre o anime, que não tava deixando ele muito feliz, tava desagradando o homem, pra você ver a complicação. Inclusive, né, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu vi um vídeo recente do canal do Son Goten, que o título é assim, Toei Animation, o pior oponente que Dragon Ball já enfrentou. Eu recomendo muito esse vídeo, eu vou deixar aí na descrição, no final do vídeo, porque lá ele aborda essa questão jurídica que Dragon Ball tem, e os problemas que tá acontecendo, e como a Toei ela queria farmar o máximo possível. Com o sucesso da Batalha dos Deuses, eles fizeram mais um filme, que é o Renascimento de Freeza. Mas adivinha só, né? A Toei queria farmar dinheiro 2 vezes com os filmes. Ou seja, decidiram refazer o filme em formato de anime. E sabe qual que é o pior? Eles deram um tempo extremamente limitado para os animadores. Então o anime saiu extremamente mal animado. Não só isso, mas a Toei estava tão animada para farmar o dinheiro dela que ela não deu tempo pro Akira escrever um mangá. Ou seja, o mangá e o anime estavam saindo simultaneamente. Tanto é que o Toyotaro teve que cortar a saga do Freeza Dourado, porque senão ele não ia conseguir chegar na saga do Hit. E se lembram que eu mencionei One Piece anteriormente? A Toei acabou se tornando meio infantilizada com o tempo, e isso acabou respingando em Dragon Ball, por terem ficado tantos e tantos anos sem trabalhar com o Goku, e tão acostumados com o Luffy. Eles acharam que seria uma boa ideia reformular todo o personagem do Goku para simplesmente transformar ele no Luffy. Afinal, eles são parecidos e os fãs gostam do Luffy. O que poderia dar errado, né?
Então eu recomendo direto assim, vai assistir esse arco do Golden Freeze aí, vai no filme e seja feliz, porque lá pelo menos a animação é boa. A história pode não ser, mas a animação é boa. O filme também tem alguns momentos em 3D nas cenas de ação, e isso só mostra que eles estavam com muita pressa de lançar esse filme, porque é um 3D de muita baixa renda. E vocês percebem que eu vou deixar algumas imagens aí que ele só aparece quando tá bem distante para você não perceber, e são momentos bem chaves em troca de frames onde vai lá e muda. E eu sinto que eles realmente botaram esse 3D para apressar a produção, para que o filme saia logo. Como eu disse, é um filme caça-níquel safado. O Batalha dos Deuses também teve um 3D, mas foi só em um momento bem específico. E, cara, que 3D feio. Então, olha esse 3D e olha o 3D atual. Não, eu fico revoltado quando tem gente que chega pra mim e diz que o 3D do Super Hero é ruim, cara. É de se irritar. E aí, para encerrar também, eu queria comentar sobre o assunto, sobre as novas formas. O que eu acho delas? Tivemos 3 novas transformações, a do Golden Freeza e o Super Saiyajin azul do Goku e do Vegeta. Bom, o Golden Freeza eu particularmente acho muito legal, eu acho bonita a forma. Ele tem uma leve mudancinha, ele deixa ele um pouquinho mais bombado e tudo. Eu gosto da cor dourada, que inclusive é um detalhe muito interessante que acho que o próprio Freeza comenta a respeito da cor, o que ele escolheu aquela cor. É referente ao Super Saiyajin, da surra que ele levou, e também foi a primeira pessoa que derrotou ele, então é meio que uma forma dele deixar marcado nele. É um detalhe muito interessante. Então eu não tenho reclamações nenhuma sobre essa forma. O único problema dela é o nível absurdo de poder, porque ele treinou alguns meses ali, uns 4, 5, 6 meses, não lembro agora, mas cara, este homem, ele consegue bater de frente de um Super Saiyajin Deus, e essa forma de Super Saiyajin Deus conseguiu bater de frente, né, ficar pairado ali por um tempinho com o Bills, né, não era o Bills com poder total, mas ele conseguiu manter uma lutinha ali com ele. Então o Freeza simplesmente chega e consegue derrubar o Goku, cara. O próprio Goku disse que ele tá em desvantagem na luta, o Freeza tava ganhando. Se ele tivesse se acostumado com aquela forma, caraca, ele tinha acabado com o Goku ali, com o Vegeta, ia pra cima do Bills e ia dar ruim, porque, cara, isso aqui é muito absurdo, Imagina aí se na saga do Freeza, ao invés dele ter ido pra Terra, ele tivesse parado pra treinar, e aí ele voltava lá pra Terra pra se vingar dos Guerreiros Z, meu amigo, esse cara teria dado um pau no Trunks, no Goku, no Super Saiyajin Full Power, no Ultra Super Saiyajin, no Cell também ia tomar, havia Majin Buu já era. Então, cara, isso daqui é uma incoerência de nível de poder absurda, cara, que minha Nossa Senhora. E agora a gente vai para o Super Saiyajin Blue, que nessa altura do campeonato ainda não se chama Super Saiyajin Blue, e sim Super Saiyajin Deus Super Saiyajin. Eu tentei explicar lá para vocês, tá? Porque é confuso também no anime lá que ele explica, mas eu paro para observar assim que o Super Saiyajin Deus, vocês percebem que é o cabelo da forma base, só que vermelho. É como se ele tivesse só com Ki divino no corpo dele, tá? Eu tô teorizando aqui, tá, gente? Não é nenhuma afirmação, não. Então, é como se ele tivesse na forma base, só que com Ki divino. Então, quando ele usa esse poder para se transformar em Super Saiyajin, ele vira o Super Saiyajin Blue lá. Então, eu acredito que seja isso. Mas, cara, sinceramente, que transformação desnecessária, não tinha necessidade nenhuma. O Super Saiyajin Deus lá, vermelho, ele vai ser descartado, ele foi abandonado. Essa forma aí, ela é desnecessária e ela não tem nenhum empecilho para se usar ela, então ele vai usar o tempo inteiro. Tem um episódio lá no Super que eles vão jogar beisebol e ele vira Super Saiyajin azul, para vocês terem noção do bagulho. E o Vegeta também, tá? Tem essa questão do Vegeta aqui, ele não passou por ritual nenhum, ele só desbloqueou essa transformação, a gente não sabe como, só disse que ele treinou e valeu. Tem outra bagunça aí, então, pra que diabo então tem essa droga de ritual se dá pra virar treinando, né? Então, pra mim, o Super Saiyajin Blue, ele é desnecessário, ele é feio, a cor do azul não me agrada. Eu gosto de azul, mas aquele azul não me agrada. Acho que o design do filme do Broly dá uma melhoradinha nele, mas mesmo assim, não gosto dessa transformação. Como ela é abordada, como ela não faz diferença nenhuma, porque vocês veem que ele se transforma e não faz diferença nenhuma pra luta. Ele ia perder de qualquer jeito, então até isso é complicado, né, para essa forma. Então, pessoal, não tem como defender o Super Saiyajin Blue, é só ruim, é ruim. É top 1 piores transformações de Dragon Ball. E para encerrar de vez a história, o que eu acho desse arco?
Bom, eu já disse ali no iniciozinho da análise, mas eu vou repetir. Ele é um caça-níquel, ele é preguiçoso, muito mais do que o normal. A gente sabe que as tramas são simples, mas essa aqui, meu amigo, é demais. É realmente uma parada assim que é absurda o quanto a Toei foi ambiciosa em trazer esse filme, onde ele realmente é só uma exceção de linguiça, e se não fosse pelos pontos que eu mencionei, que iriam afetar lá no futuro, esse filme aqui não teria função nenhuma, a não ser ganhar dinheiro. E eu não gosto da história em si, o que fizeram também com alguns personagens eu não gostei. Então, se eu fosse dar uma nota, né, como eu já dei nota pra um, eu vou dar uma nota pra esse também. Eu tô pensando aqui, e cara, eu acho que eu daria um 3 ou um 4 pra esse filme aqui. Eu não gosto dele, não gosto da história. Horrível. Uma das piores sagas de Dragon Ball, com certeza. E é isso. É isso. Bom, pessoal, e daqui eu também encerro esse vídeo. A gente abordou 2 arcos. No próximo também vai ser mais 2, que vão ser um bem mediano, na minha opinião, e outro muito bom. E vai ter muita coisa pra comentar, porque é a partir daqui que tem muita diferença do mangá pro anime. Eu gostaria de agradecer por você ter chegado até aqui. Deixa um likezinho, comenta por favor. E é só isso, eu só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuida e até mais.